Dando continuidade aqui aos textos, vamos encerrar esse conteúdo em Hebreus 7. O sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressara da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois rei também de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. Gênesis 14, verso 18, quando nós já lemos lá e falamos disso em outro vídeo, que um ato voluntário, pessoal, único na vida de Abraão, sem imposição de lei nenhuma, porque Moisés vai aparecer nessa história mais ou menos uns 720, 730 anos após esse acontecido. Daí vem a lei mosaica. Então foi um ato voluntário da parte de Abraão, que sentiu de dar o 10% dos despojos a qual ele tinha ganho e a qual ele tinha também engarinhados durante a sua vida. Ele dera ali ao sacerdote rei de Salém, e este o abençoa, então ele é abençoado. Isso é um ato único na vida de Abraão aqui. Abraão vem a ser pai de Isaac, Isaac é pai de Jacó, Jacó é pai das 12 tribos, e uma delas é o tribo de Levi, que depois é instituído por Moisés, a questão dos levíticos, né? Que é considerado daí a tribo para ser agraciada por ser a tribo menor, no sentido que ela era menor, mais fraca talvez, para ficar só na ministração sacerdotal e adoração a Deus. Então ficou instituído em Levítico 27, nós temos essa passagem que fala sobre a instituição dos dízimos do campo, da produção, de tudo que as tribos produzissem no campo, trouxesse a 10ª parte à casa do Senhor, ao tesouro da casa do Senhor, que ainda não tinha, era um tabernáculo, que ainda não tinha um local definido, porque eles estavam peregrinando, né, pelo deserto. Mas eles tinham um momento de oração e devoção. E em Números 18, versículo 21 aí em diante, fala sobre o dízimo que deveria ser constituído para a tribo de Levi, os descendentes ali de Levi, onde Arão era descendente, juntamente com Moisés. Então Arão era sacerdote, e ficou instituído que os levitas seriam beneficiados com a 10ª parte de cada produção das outras tribos, para eles ficarem na administração. Isso já foi estudado, somente para lembrá-los. E os que dentre dos filhos de Levi receberam um sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, segundo a lei. É de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada, entre eles tomou os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Quem tinha promessa Abraão. E o Melquisedeque abençoou aquele que tinha promessa. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Então, quer dizer, Abraão, naquela posição de ser abençoado por Deus, já estava recebendo uma bênção de um sacerdote e rei, que era Melquisedeque. Então, nessa situação aqui, Melquisedeque prefigura uma pessoa de maior importância do que Abraão. E aqui certamente tomam dízimos de homens que morrem ali. Porém, aquele de quem se testifica que vive Jesus. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou o dízimo. Até Levi pagou o dízimo. Até Levi pagou o dízimo. Encerra-se. Terminou. Que o autor aos Hebreus está relatando esse fato, porque aqui Jesus já tinha cumprido sua missão terrena como o Verbo encarnado, como Deus homem na terra, tinha morrido, tinha sido crucificado, tinha sido morto e tinha ressurgido dos mortos e vive para todo sempre, tinha consumado. Entenda isto, meus amados. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebeu dízimo, pagou dízimos. E porque ainda ele estava nos lombos de seu pai,
por quando Melquisedeque ele saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de outro sacerdote se levantar segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando o sacerdócio necessariamente se faz a mudança da lei, porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém se viu ao altar, visto ser manifesto que nosso Senhor aqui é Jesus, procedeu da tribo de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou do sacerdócio, então foi mudado o sacerdócio, encerrou o sacerdócio de Arão, da tribo de Levi, no sacerdócio de Cristo, entenda? Que era da tribo de Judá, e automaticamente muda-se todo o processo, terminou a lei, Jesus consumou ela na morte de cruz, consumou, está consumado, capítulo de João ali 19 fala, está consumado. Mateus 27, 51, 52, Jesus entrega o seu Espírito a Deus e o véu do templo se rasga de cima a baixo. Está consumada a lei, terminou a lei. Estamos no tempo da graça. Vamos continuar. Mas entendeu, né? Mudou o sacerdócio, mudou a lei. Nova aliança, tempo de graça. Temos o sacerdócio da tribo de Levi, ou, se fosse da ordem de Melquisedeque, chamado para a ordem de Arão. Não, agora é Jesus, é o sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos ver. Visto ser manifesto de Nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou de sacerdócio. E muito mais manifesto ainda, se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível. Jesus, incorruptível. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, verso 4. Lá que fala no Salmo 110 é uma profecia messiânica. Leia lá. Porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Jesus abrogou esse mandamento da lei mosaica. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14. O velho mandamento, o velho aliança, no Velho Testamento está abolido por Cristo. Amém? Pois bem, porque o procedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Não tem mais utilidade para nós, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Se nós fôssemos justificar-nos pela lei, nós estávamos mortos. E dessa sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus, por intermédio de Cristo. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento por aquele que lhe disse jurou, o Senhor, e não se arrependeu, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto o maior concerto de Jesus foi feito fiador. O morte de cruz pagou tudo com seu sangue. Ele pagou toda a fiança do pecado, da lei, pagou tudo na morte do Calvário. O seu sangue imaculado, onde o sacerdote fazia rituais mosaicos ali de ofertas e oferendas e libações de pecado. Era todo dia aquele ritual, era lua nova, era festa anual, e você sabe disso, né? Está escrito nos textos sagrados. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles que sem juramento foram feitos sacerdotes, mas esse com juramento, porque aquele que lhe disse jurou, o Senhor não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto o menor concerto de Jesus foi feito fiador. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, ou seja, eles morriam, tinha que substituir, tinha que colocar outro, e aquele ritual permanecia. Até Levi, até Cristo. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se cheguem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo. Portanto, nos convinha tal sumo sacerdote, Cristo, santo, Cristo, inocente, Cristo, imaculado, Cristo, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumos sacerdotes antes, né, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque isso ele fez uma vez só, oferecendo a si mesmo, com morte de cruz. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre.
Que difícil você entender. É você manipulado pelos homens porque você não lê. E quando você lê, você não entende. Em vez de você ler, você está sendo lido pelo texto. Leia o texto e compreenda. Sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, sem genealogia, sem começo, sem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é Cristo Jesus, que morreu por mim, morreu por ti, morreu por toda a humanidade. Quem confessa Cristo, quem crê em Cristo, quem vive em Cristo, quem anda no caminho de Cristo. Acabou a lei mosaica. E ele veio para pagar, nos resgatar dessa servidão do pecado e do jugo da lei mosaica. Você compreende isso? Você entende isso? Não fique bitolado. Há um sistema religioso que impõe questões mosaicas. Não seja subjugado, que esse jugo está quebrado há muito tempo. No outro vídeo nós vamos complementar esse assunto. Entenda isto, meu amado, minha amada. Cristo é o Senhor da minha e da tua existência. Tá? Entenda isto. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Acompanhe nosso vídeo, depois nós estaremos encerrando esse conteúdo. Pedimos assim a Deus, que Deus abençoe ricamente as vossas vidas. Estejam em Cristo, que Jesus é a videira verdadeira, esteja enxertado nessa videira, que essa videira verdadeira é Cristo, e Cristo é essa igreja, porque Ele é a cabeça dessa igreja, e nele tu tem vida, e vida é com abundância, não numa parede, não num edifício, e não vai atrás de homens que mentem e querem lograr e passar bem às tuas custas. Deus tenha misericórdia de todos nós, Deus abençoe, dê entendimento, sabedoria e graça a todos vocês. Fiquem na paz e acompanhem outro vídeo. Amém?